Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Vai Lá e Faz Cash hoje com uma cliente maravilhosa que a gente tem aqui na Big Grow e a gente conversa muito, já viajamos juntos, fizemos várias coisas, mas hoje vocês vão entender o porquê a gente é fã dessa mulher. Ela tem vários negócios, mas é uma das maiores referências em saúde integrativa do Brasil. Eu digo que é a maior, mas ela na sua humildade diz que não. Mas vamos lá, vocês vão conhecer e vocês vão me dizer aí nos comentários. Meus amores, me ajudem a receber a doutora Fernanda Bem. Oi, João, muito obrigada. Vocês são incríveis. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã. Sou fã da sua equipe, da Big Grow como um todo. Muito obrigada, sou grata demais por vocês nos representarem, né, nessa comunicação aí com o mundo. Muito bom, e a gente está aqui, gente, num evento do SPI Búzios, e a Fernanda hoje é uma das grandes atrações na sua palestra, e a gente hoje definiu um tema muito legal para o podcast, porque eu tô com essa curiosidade, tá tudo super em alta, Fernanda, sobre essa questão emagrecimento sempre esteve em alta, né? Mas agora com a ideia das canetas emagrecedoras, o Ozempic perdeu a patente e a gente tem conversado muito sobre isso, né? Tem recebido muitas pessoas no instituto com problemas, não por conta das canetas, mas por não usar da maneira correta. E eu queria ver um pouquinho da tua visão sobre isso, já que é uma das suas grandes especialidades. A minha visão sobre isso existe, né? O pessoal integrativo já entra com o pezinho contra o Ozempic, porque pensa, né? Não é um medicamento natural, né? Ele é um medicamento que tem os seus efeitos colaterais. Já eu penso de uma maneira mais integral, olhando o emagrecimento, nos prós e nos contras. Porque o Ozempic ou a semaglutida, né, qualquer um desses medicamentos, né, dessa classificação, bem trabalhados, eles são maravilhosos quando você pesa ali todo o custo-benefício, né? Então, por exemplo, quando você pensa no paciente obeso, quanto maior a obesidade, quanto mais adipócitos você tem, mais inflamado você fica, mais peso nas suas articulações, mais sobrecarga cardíaca, mais sobrecarga inflamatória, mais sobrecarga no seu pâncreas, no seu sistema nervoso central. Ou seja, a obesidade ela tem um preço muito alto para o organismo. Então, a gente tem que olhar para a indústria farmacêutica, né, e dar o seu crédito, né, porque foi o desenvolvimento de uma droga extremamente positiva, muito, principalmente se bem trabalhada. E esses efeitos colaterais que tá todo mundo falando, né, nos memes, né, de envelhecimento, de perda de proteína, etc. Isso é facilmente controlado com uma visão mais integral ali da terapêutica do paciente. Você acha que desses efeitos colaterais que se cita, na minha leiguice, claro, você acha que o mais preocupante é a perda excessiva de proteínas? Com certeza, né? O nosso DNA é uma fábrica de proteína, né? Então, o nosso corpo é construído de proteína. Então, os nossos hormônios, tudo, nosso corpo é uma base proteica. Então, o que a gente vê? Só que o reflexo da deficiência de proteína, a gente enxerga claramente em sinais de proteínas de colágeno, de envelhecimento, de pele, de unha. Mas a gente tem que ter uma visão muito mais ampla que proteína não é só pele, cabelo, unha, né? Então, quando isso chega a refletir no externo, pele, cabelo, unha, existe um grande déficit interno que é muito, muito mais preocupante. Digamos que pele, cabelo, unha é acessório. Então, o nosso corpo, ele sempre poupa o que é principal, né? Sistema cardíaco, sistema nervoso central, e tira da reserva daquilo que é secundário. Entendeu? Que a gente vive sem o cabelo, mas a gente não vive sem o coração, né? Então, por exemplo, né? Então, quando aparece esse sintoma que é claramente visto, é um sinal que você tem que olhar para o todo, né? E como que você recomendaria? Porque hoje, principalmente o Ozempic, o Mounjaro, que são as marcas principais, né? Tem uma forte aderência, já que já foram certificados, vendem direto na farmácia. Então, muita gente está usando, muita gente está tendo excelentes resultados, mas tendo esses efeito rebote, a queda de proteína, alguns outros problemas agregados que podem se tornar piores no futuro. Mas qual a maneira correta de usar as canetas?
usar as canetas é dentro de uma estratégia, né? De você preparar o seu paciente, ter uma boa assertividade na dose e ter um pós. Então, não é só utilizar uma dose padrão, é preparar o paciente, manejar muito bem durante o tratamento e o pós-tratamento, que não deixa de ser um tratamento, né? Tudo é um tratamento, né? Então, exemplo, quando a gente pensa que a obesidade, aquele paciente, ele está acima do peso, ele está obeso por alguma causa, existe alguma causa por trás disso, né? Então, a gente tem causas que são fatores emocionais, eu vou falar algumas, né? Tem fatores emocionais, tem fatores hormonais. E tem um fator que é um fator muito básico, facílimo de regular, que é o fator de intoxicações. Então, hoje a gente tem, se você for olhar, João, uma foto, né, de pessoas de 30 anos atrás numa praia. Todas as pessoas eram magras. Tinha 2% de pessoas obesas. Por que que em 30 anos a gente tem uma maioria de pessoas obesas? Obesidade até mórbida. Você olha na praia, as pessoas estão obesas, elas estão inflamadas. Então você vê que claramente alguma coisa mudou nesses últimos 30 anos. Né, para ter esse índice de obesidade tão alto. A mesma coisa você vê no índice de pessoas com doenças autoimunes, pessoas com câncer. Então, a gente tem uma estimativa de 35 milhões de pessoas, de diagnósticos de pessoas com câncer em poucos anos, 10 anos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê o autismo, que era raríssimo, uma criança com autismo, hoje a gente está 1 para 36, em poucos anos 1 para 4. Então, o que está acontecendo? Não está acontecendo nesse índice de aumento de obesidade, não é só na obesidade, é no câncer, são nas doenças degenerativas, nas doenças autoimunes, no autismo, né? Então, existe algo comum que está por trás de tudo isso. A genética não muda de uma hora para outra. O que mudou foi o ambiente. Né? Então, quando a gente pensa, quando a gente vai estudando mesmo, né? Você sabe disso, você trabalha, você faz todo o growth das nossas empresas, né? Você sabe que a gente trabalha na nossa pós-graduação, buscando com todas essas patologias. E quando a gente trabalha com autismo, obesidade, né? E quando a gente trabalha, né? Buscando a causa, e a nossa pós, nosso mestrado também tem essa parte biofísica muito forte, que é o que antecede a molécula. Quando a gente olha para isso, a gente vai chegar em alteração de toxinas, de campo informacional, de mudança de hábitos alimentares, de 5G. E isso é comum não só para a obesidade, isso é comum para todas essas outras patologias. E no caso ali do emagrecimento, uma grande característica desta pessoa que está obesa é que essa pessoa, quanto mais intoxicada essa pessoa está, maior a tendência à obesidade, porque essas toxinas são lipossolúveis. Então, por exemplo, a gente tem chumbo, mercúrio, alumínio, que são toxinas que conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica, se depositar em sistema nervoso central, que é quem rege o nosso metabolismo, que é o software que rege o nosso hardware, né? Então, o que a gente tem ali, por exemplo? A gente tem um chumbo, uma toxina, que ela é lipossolúvel, que está no batom, que está em maquiagens, na água, etc. Esse chumbo atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. Hoje está presente em uma a cada 3 crianças em níveis altíssimos de intoxicação. Todo mundo está intoxicado por chumbo praticamente. E esse chumbo tem uma característica de competir com o cálcio. E o cálcio é importantíssimo nas sinapses cerebrais, para regular o nosso humor, né? A eletricidade do cérebro. O chumbo, ele destrói a hemoglobina, que carrega o oxigênio nas nossas células. Então, a gente já tem aqui uma única toxina competindo com cálcio, que regula a nossa função cerebral, o nosso humor, os nossos níveis de inflamação, e essa mesma toxina destruindo a hemoglobina, que carrega o nosso oxigênio. Fazendo o quê? Uma disfunção, diminuição do oxigênio mitocondrial, e essa disfunção mitocondrial vai diminuir a geração de ATP, de energia. Então, se eu tenho menos energia, eu tenho menos gasto calórico, menor o meu metabolismo. E quando a gente pensa nisso, a gente tem um chumbo que é facilmente eliminado com uma zeólita em 25 dias, cheio de exames científicos. Você entendeu? Então, o que o corpo pensa? Olha essas toxinas, né? O chumbo
agindo na base, na mitocôndria, na hemácia, que carrega o oxigênio. Quanto menor a oxigenação, maior a inflamação. Quanto maior a inflamação, maior a degeneração de proteínas no DNA, maior a oxidação. Então, o que acontece? Esse corpo tem uma diminuição da proteína, porque a oxidação faz degeneração de proteínas. E essas proteínas, quanto maior o nosso índice de proteína, eu preciso de proteína para massa muscular. Então, esse paciente ele pode começar com um catabolismo, que é diminuindo o índice de massa muscular, e diminuir com isso abruptamente o seu metabolismo, só por uma base de uma toxina de chumbo que está na boca da mulher todo dia no batom, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, um chumbo que está competindo com cálcio, modulando o humor, deixando essa pessoa com uma deficiência no sono, por exemplo. E a gente sabe que a primeira coisa que você vai tratar no paciente que quer emagrecer é o sono. Isso é a primeira abordagem. Dentro dos pilares que a gente trabalha na pós-graduação, do pilar bioquímico, a gente tem esse pilar que a gente trabalha os 3 pilares dentro do bioquímico, que é detox, sono e mitocôndria. Isso são os pilares bioquímicos que a gente trabalha em qualquer patologia. Então, eu preciso fazer esse paciente dormir, porque é no sono que, quando ele entra em sono profundo, ok? Quando ele entra em sono profundo, ele estimula ali um microprocesso inflamatório sistêmico que drenam essas toxinas para a corrente sanguínea, e essas toxinas vão ser eliminadas no outro dia. Então, às 3 da madrugada, se ativa um processo de sono, um processo inflamatório, onde o organismo fica levemente mais ácido. Então, essas toxinas que estão na matriz, essa matriz, que é o tecido conjuntivo, se liquefaz, fica mais líquido, para serem carreadas para a corrente sanguínea, serem eliminadas. Só que se o fígado está congestionado por toxinas e não consegue eliminar essas toxinas, esse processo para no meio. Se essa pessoa não entra num nível de sono profundo, por falta de sol, de vitamina D, por falta de ativação mitocondrial, ela não consegue entrar nesse sono profundo, eliminar essas toxinas e nem ativar o processo de regeneração. Sem regeneração, o organismo ele começa a ficar travado, começa a entrar em processo degenerativo e acumular mais toxina. Então, olha só, uma das chaves do emagrecimento, né? Toxina é lipossolúvel. Se esse paciente não está tendo um sono reparador, por questão mitocondrial, por questão de oxidação, de toxinas, por uma questão emocional, né? E ele não está tendo um sono reparador, ele vai prejudicar a eliminação endógena de toxinas. Se essa pessoa está em contato com muito produto tóxico, né, de toxina da água do banho que absorve pela pele, maquiagens, né, que tem chumbo, etc., desodorante, pasta de dente, essas toxinas, excesso de toxinas que é endêmico, incapacidade de eliminar essas toxinas, que também é endêmico porque a própria toxina gera incapacidade de eliminar toxina. O corpo já é um corpo mais intoxicado. Essas toxinas são lipossolúveis. Olha a chave aqui, pessoal. Essas toxinas são lipossolúveis. Então, elas se acumulam mais em gordura. Cérebro é gordura. Aí, o que o corpo faz? Começa a reter gordura abdominal. Então, o corpo ativa um mecanismo de ativar a obesidade para proteger o sistema nervoso central. E se você entra ali com um Ozempic, com uma droga dessas, que vai modular o seu apetite, o seu peristaltismo, fazendo com que você não tenha fome e ativando a queima de gordura, você vai bloquear a fome, você vai ativar a queima de gordura e você vai ativar a liberação destas toxinas para quem? Para a corrente sanguínea. E agora essas toxinas que não conseguem ser eliminadas pelo fígado vão ser, digamos que, acumuladas aonde? Sistema nervoso central. Ou seja, o preço é astronômico, porque aquela toxina que estava na gordura, agora ela está no seu cérebro. Você entendeu o preço disso, quando isso é desenvolvido sem estratégia, sem detoxificar esse paciente? E aí eu te pergunto, o que as pessoas estão fazendo para detoxificar? E aí eu te pergunto também, para você que não é da área da saúde, mas você consegue responder porque tem lógica. Se a gente faz um preparo
de eliminação dessas toxinas, para fazer então esse processo maravilhoso de modulação do apetite. Você consegue entender a diferença desses dois tratamentos? O que tu está trazendo é uma forma não só de ajudar o paciente durante o tratamento, mas de potencializar absurdamente o que já é muito forte, não é isso? Porque assim, o que acontece, né? Esse apetite, o alimento, tá? O alimento, ele é uma fonte de dopamina. É uma fonte de dopamina, né? Então, quais são as fontes de dopamina hoje? Tela, nicotina, cocaína, açúcar, chocolate são fontes de dopamina. E o que acontece com as pessoas viciam em dopamina? Dopamina é prazer. Por que você é viciado em cocaína, em maconha, em chocolate, em pornografia? Por conta da dopamina. O alimento também é uma fonte de dopamina. As pessoas viciam em dopamina. Quanto mais você se expõe à dopamina, mais necessidade de dopamina você tem, tá? Então, o que acontece? Outro meme do Monroaro, o magro triste. Isso é outro meme do Monroaro, o magro triste. Por quê? Você tirou uma fonte de dopamina da pessoa, que era o alimento, e essa pessoa vai compensar essa dopamina com o quê? Você entendeu? Isso é muito pesado. Aí ela vai ficar mais viciada em tela ou compra. Porque compra é uma fonte de dopamina. Então, como que você vai entrar num tratamento com esse paciente sem modular a dopamina antes? Por quê? Porque a mesma área do cérebro que processa a dopamina é a área que processa a dor. É proporcional à dor. Você entendeu? Então, por isso que as pessoas... Um exemplo, uma loucura, tá? Isso é uma loucura. Olha só, imagina, tá? Então a gente, dentro dos níveis de substâncias de liberação da dopamina, não é a substância em si que produz a dopamina, é o estímulo que libera a dopamina no sistema nervoso central, e tem substâncias que são diretamente produtoras de dopamina. Então, enquanto eu tenho ali, por exemplo, né, um cérebro, né, uma resposta à dopamina, o sexo, um orgasmo, liberando um nível 100 de dopamina. O cigarro é 150. Uma pornografia é 180. Uma maconha é 220. Quanto maior, uma cocaína, 250. Quanto maior o potencial de liberação de dopamina, mais viciante é aquela substância. Comida, chocolate, açúcar, tá tudo ali na liberação. Inclusive, o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Você já viu testes, né, com ratinhos, etc., onde você coloca o ratinho com cocaína e açúcar. Ele prefere o açúcar ou a cocaína? Ok? Então, e aí a gente tem... Você sabe qual que é o potencial de liberação de dopamina do Venvance? Ou de uma anfetamina que é utilizada no emagrecimento? Cipramina, anfepramona, as anfetaminas. Venvance, antidepressivos. O que é um antidepressivo? Aumenta o prazer, aumenta a dopamina. A gente tem antidepressivos, eu sou farmacêutica, né? A gente tem antidepressivos que inibem a recaptação da serotonina, aumentando a serotonina. E a gente tem a bupropiona, que é super utilizada no emagrecimento, que aumenta a recaptação da dopamina, aumenta a dopamina, diminuindo a fome, porque agora eu aumentei a dopamina por um outro mecanismo. Tá? Então, essas anfetaminas que são utilizadas e antidepressivos, ansiolíticos que são utilizados no emagrecimento, tá? Eles, olha um Venvance. Enquanto a gente tem uma cocaína 250 de liberação de dopamina, a gente tem um Venvance que é 1000. É 4 vezes mais do que a cocaína. O potencial de vício de um Venvance é 4 vezes mais, e a gente tem milhares e milhares de pessoas utilizando o Venvance para aumentar o potencial do foco. Crianças utilizando o Venvance para TDAH, que na verdade tem uma causa aqui na sulfatação hepática, utilizando o Venvance, tá? E pessoas utilizando o Venvance, inclusive, para emagrecimento, médicos, tá? E agora você imagina tirar esse Venvance. É fácil tirar uma cocaína de uma pessoa?
que todo mundo fala, cocaína, entrou na cocaína, é dificílimo de sair. Por quê? Por conta da alta dopamina. É fácil tirar. Então, imagina tirar de um Venvance. Imagina o efeito rebote disso. E você acha que é possível você trabalhar no emagrecimento de alguém sem modular dopamina? Não. E é por isso que uma das vias do Ozempic, dessas drogas, né, do Mounjaro, é trabalhar na dopamina. E como que você tira essa pessoa depois? Fernanda. Você entendeu? Não, isso é insano, porque não sei se o pessoal de casa percebeu, mas tudo que você está trazendo sai daquele senso comum que a gente está cansado. Porque todos nós sabemos o óbvio. Comer melhor, fazer exercício, emagrece. Só que, cara, existem muitos outros problemas emocionais, físicos, impedimentos de rotina, estresse. E aí, quando chega a ideia dessas canetas, do Mounjaro, do Ozempic, das diversas que estão surgindo, entra como uma facilidade, ou seja, é uma promessa absurda, aquela a gente chama no marketing de promessa black, né? Que é uma promessa muito forte de que você vai emagrecer. E, cara, beleza. Tem pessoas que tomam e não fazem exercício, já emagrecem. Então a pessoa fica com aquilo na cabeça. E aí você pega e começa a trazer todas essas questões saindo do senso comum. Porque, claro, exercício é importante, alimentação é importante. Mas ninguém pensa nessa parte de desintoxicação, nessa parte de você entender a modulação de como funciona a substância. Então, por exemplo, há pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, que são o mal do século, tomam vários remédios, aí pegam, começam a tomar canetas dessa. Qual que é o problema disso? Como que para as pessoas se conscientizarem mesmo, porque tá todo mundo tomando aí, né? Às vezes até sem prescrição, né? Já está acima do peso, porque a obesidade é uma doença, tá bom? Ela é uma doença com várias alterações metabólicas. Por trás da obesidade existe uma síndrome metabólica, tá bom? E essa doença, existem fatores causais, né? E se você não olhar novamente, né? A indústria farmacêutica desenvolveu uma droga que inibe o apetite, que modula o apetite e acelera a queima de gordura e etc. Mas ela ainda não olhou para a causa, porque existe um fator causal. E são vários esses fatores causais. Então, por exemplo, eu posso ter um fator causal por verminose. Olha só, o que tem a ver a verminose? Tá, imagina que eu tenho um paciente com ascaris, o paciente lá tem uma hipocloridria no estômago, né? Paciente acima de 35 anos, né? Uma hipocloridria no estômago, não está digerindo ali, baixa cloridria, aumenta o índice de patógenos, de parasitas no intestino, porque a cloridria é uma autoclave, é uma defesa, né? Uma imunidade física, aí aumenta a ascaris. Aí aumentando esse ascaris, eles consumem o quê? Ferro. Aí você faz uma anemia subclínica, ou uma anemia propriamente dita, diminui o ferro, diminui a vitamina B12. E eu preciso da vitamina B12 para metilação hepática, para eliminar toxinas. E eu preciso do ferro para a tireoide, eu preciso do ferro para a formação de hemoglobina, né? Então, eu tenho uma diminuição do ferro, secundariamente eu tenho uma disfunção hormonal na minha tireoide. Nossa tireoide é quem rege o nosso metabolismo. A transformação ali basicamente de energia, de gordura e açúcar em energia, lá na ATP, gerando ATP, etc. Então, eu tenho uma disfunção da tireoide. Uma pessoa com hipotireoidismo, que é muito normal, né? Muito, ela vai... você vai ver um paciente obeso, 99% tem disfunção na tireoide. Isso é o fator causal. Hormônio tireoidiano, né? Aí essa alteração ali na tireoide dessa paciente, a tireoide... Qual que é o sintoma de um paciente com hipotireoidismo, né? Não tem um sono profundo, ou seja, não faz reparação, não tem detox. Tem incapacidade de concentração, com ansiedade, ok? Tem pele ressecada, cabelo mais fraco, intestino mais preso e acúmulo de gordura. É um paciente que ganha peso muito fácil, tudo fica... A tireoide rege o metabolismo, a geração de energia. Então, esse paciente ele tem menos energia, tudo é menos. Menos cabelo, menos pele, menos peristaltismo no intestino, menos sinapse cerebral, menos energia, menos metabolismo. Então, ele fica gastando muito menos energia e retendo, ele ganha muito mais
peso. Isso é um fator causal que normalmente está sendo ignorado. Ok? Que você poderia facilmente tratar isso. Mas qual é a causa, né, desse fator causal? Pode ser, dei um exemplo da tireoide, pode ser uma verminose que não foi olhada nesse paciente. Só que isso tem outro preço. Às vezes, se você tivesse tratado daquela causa ali, esse paciente teria melhorado, né? Só tratando a causa, a base, né? Outra causa ali que pode ter sido ignorada ali na obesidade. Medo. Existe a metafísica das emoções, que é um outro pilar do que a gente ensina para os nossos alunos, né? Que é a questão do nosso emocional. Então, você tem, tá? Isso você vê claramente nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Desde quando que obesidade é uma doença do estômago? Obesidade é uma doença da mente ou do estômago? Você entendeu? Aí você vai lá e opera o estômago, tira o estômago da pessoa praticamente. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Tão lógico é que quantas pacientes fazem uma cirurgia bariátrica e voltam a ganhar peso ou então começam a entrar com vícios. Vícios de compras, porque aquela dopamina que vinha da comida, que você impediu aquela pessoa de comer agora, que não é tão diferente do Monjuaro, que eu acho excepcional, mas bem trabalhado, tá? Começam com vício por sexo, né? Já estava gordinha, já não tinha muito relacionamento, aí agora começa com vício por sexo, vício por compra, por cigarro, por bebida alcoólica. É muito comum, isso acontece em mais de 90% das pessoas, porque foi tratado errado. Foi tratado o estômago, o problema não era o estômago, né? Então existe todo um metabolismo e a gente tem que entrar para de novo não entrar na era da cirurgia cerebral com o Ozempic, porque não é com cirurgia que você trata metabolismo, é com estratégia. Você entendeu? Então, o que a gente pode pensar ali, né, dentro do Ozempic, né, do Monjuaro, dessas tecnologias, né, farmacêuticas, literalmente, né? A gente entende muito, a gente tem que entender qual que é o mecanismo de ação e modular. Então, como que eu posso me beneficiar disso? Então, por exemplo, eu tenho ali, né, naquele paciente, um paciente que usa a comida como fonte de dopamina. Tem outros que usam a droga, tem outros que usam a pornografia, tem outros que usam exercício físico. Sim. Ok? Olha que bom, né? Então, ele usa aquela fonte ali. Eu tenho que trabalhar nessa dopamina, mudar essa via desse paciente e utilizar, sim, essa inibição. É como se fosse um medicamento que tira a vontade do uso dessa droga, mas por que não começar um mecanismo compensatório de modulação dessa dopamina agora com o exercício? Fazer esse cara meio que ser um viciado em exercício. A gente consegue isso. Você entendeu? A gente tem que trabalhar nessa dopamina. Se não, e outra coisa, você não tira uma droga de uma hora para outra, tá? E a gente já tem protocolos que a gente utiliza, pacientes que já estão resistentes às doses de... Chega uma hora que você não fica resistente à quantidade de cocaína, de Venvance, porque a gente está falando de dopamina aqui. Chega uma hora que eles também estão resistentes à dose do Monjuaro. Já está acontecendo isso. Tem pessoas que estão há anos usando Monjuaro, tá? E se a gente utilizasse um outro mecanismo com tecnologias, por exemplo, para modulação de ondas cerebrais, de frequência cerebral? A gente já tem na alfa quântica tecnologias que fazem essa modulação dos níveis de dopamina. Você entendeu? Modular as frequências cerebrais. Porque alfa, beta, sono profundo, a gente pode fazer isso. E a gente já tem ainda um outro porém, por exemplo, né? Um outro porquê, né? A gente tem uma outra via muito séria que, teoricamente, o paciente quer emagrecer, mas tem dos fatores causais, são pacientes que, inconscientemente, eles usam a gordura como um mecanismo biofísico da psique de comportamento. Você entendeu? Então, por exemplo, uma menina que sofreu abuso. Ela se sentiu invadida, abusada. E ela não sabia reagir contra o abuso. Ela é uma criança que está formatando as suas barreiras de defesa. Inconscientemente, ela começa a ganhar peso para se tornar
não desejável pelo abusador. Você entendeu? E o trauma, ela é uma menina bonitinha, né? E ela começa a ser vista por homens e se sentir invadida, abusada, ok? E ela não tem estratégias e ferramentas porque toda pessoa que ela é abusada, ela se sente culpada. Porque o abusador é um doente, que faz a vítima conseguir se sentir culpada. Então, toda pessoa que sofre abuso, no fundo, ela se sente culpada por aquilo e envergonhada, tá? Então, o que acontece com essa pessoa que sofre abuso, com essa menina que sofre esse abuso, né? Inconscientemente, ela se sente culpada, um dos mecanismos dela é se tornar não desejável. Então, ela começa a comer, ganhar aquela capa de proteção, que é aquela gordura. Isso é um dos mecanismos, né? E aquela gordura está protegendo algo que é essencial para a vida, da sobrevivência. Ser magro não é essencial para a sobrevivência. Se proteger de um abusador é essencial para a sobrevivência. Então, conscientemente, ela quer ser igual às pessoas, as magras, mas inconscientemente ela está colocando a vida dela em risco. Então, ela está num conflito interno astronômico. Muito grande. Outro que pode ser dos efeitos colaterais do magro triste. Você entendeu? Aí essa pessoa, ela boicota o protocolo de emagrecimento dela. Você entendeu? Porque sobreviver é mais importante do que estar magro, ou ela adoece. Bem, ou críticas. Ela pode tratar isso, existe como tratar, né, gente? Claro. Sim. O que eu acho incrível que a Fernanda sempre traz é esse olhar integral. Então, olha só o que a gente já falou. A gente já falou do olhar bioquímico, do olhar biofísico e, óbvio, do pilar físico, que é o central, que é a obesidade, né? Que é a pessoa se sentir gorda e todas as questões que geram no pilar físico. E Fernanda, até agora a gente falou muito sobre como se precaver e sobre como potencializar o resultado. A gente não está falando contra as tecnologias, pelo contrário, ela está explicando tudo que tem que ser feito para potencializar isso. Mas também existe a parte de suplementação. Quais são as principais suplementações para alguém que está usando esses mecanismos, essas novas tecnologias, e também quem está emagrecendo de forma sem as canetas, vamos dizer assim? Gente, é muito simples. Para você entender o que você suplementa, você tem que entender o mecanismo que gerou aquela obesidade e o mecanismo do tratamento. Então, quando eu vou fazer uma desparasitação, o bicho morre dentro de você, ele não evapora, e ele vai liberar amônia. Eu vou desenvolver uma estratégia para tirar a amônia do organismo. Por isso que a gente entra com ornitina, né, e etc. Quando eu estou em emagrecimento, eu tenho que entender a causa, porque quando eu entendo a causa, eu tenho uma permissão para o emagrecimento. Você entendeu a permissão? Você sabe disso, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar o emagrecimento. Vamos trabalhar a permissão para esse emagrecimento? Remapear, reprogramar aquele trauma que pode estar por trás. Existe nem toda a causa do emagrecimento é emocional, mas quando é emocional, você não vai ter um bom resultado. Então, a gente olha para aquele paciente de uma forma integral. Vamos reprogramar aquele trauma para agora ele permitir o emagrecimento e ser suave esse emagrecimento, sem custar a vida dessa pessoa, literalmente, né? Vamos liberar essas toxinas que estão acumuladas nessa gordura para que o corpo não sofra e libere agora esse adipócito sem ficar desesperado, porque agora essa toxina vai subir para o sistema nervoso central. Então, base, né? Isso aqui seria um primordial, uma base, né? Vamos modular o sistema nervoso central dessa pessoa? Como que a gente vai modular o sistema nervoso central? São estratégias que a gente coloca esse paciente em frequência cerebral profunda. Colocar esse paciente em frequência cerebral... Não existe paciente obeso que esteja dormindo e entrando em sono profundo. Se ele estivesse entrando em sono profundo, ele não estava obeso, tá? Faz parte. Né? Então, vamos colocar esse paciente entrar em sono profundo, modular as ondas cerebrais desse paciente, entendeu? Modular o cortisol desse paciente para que ele entre em sono profundo e então ele libere essas toxinas que vão ser liberadas durante o processo de toxina, modular o fígado dele, que é essencial para esse metabolismo proteico e da própria gordura, tá? E aí, neste sono profundo, ativar processo de regeneração
para ele não ficar, tipo, despencando, envelhecer 10 anos, né? Eu preciso do GH. Isso não adianta eu colocar aminoácido nesse paciente se eu não tenho GH, que é quem comanda a produção, a construção dessas proteínas, GH, hormônio do crescimento. Então, eu tenho que colocar ele dormir em sono profundo. E como que eu vou colocar esse paciente dormir em sono profundo se eu não modular os hormônios desse paciente, se eu não modular o simpático e o parasimpático desse paciente? Isso é a base, ok? E aí, quando eu entrei ali, ó, né, com a medicação, trabalhar muito bem as doses desse paciente, modulando as doses. Hoje a gente faz um trabalho do Mounjaro, né, do Ozempic junto com a procaína. A procaína é excepcional, eu consigo diminuir a dose e amplificar o resultado, né, de acordo com, com a estratégia ali da utilização da procaína, que a gente modula o simpático e o parasimpático do paciente instantaneamente. Inclusive, a gente consegue isso. Uma das professoras que você conhece no nosso curso, que é a doutora Valentina Onizor, ela ensina a fazer isso com técnicas simples de respiração. Né? Mas isso é básico, né? Enfim, então, no preparo, né? Então, quando eu falei desse preparo, a gente tem zeólita, a gente tem modular o GH, a gente tem o Zenutri, que é uma formulação sensacional. Eu estou feito para falar, o Zenutri mudou totalmente o meu sono, disposição no outro dia, descanso mental, estresse, nossa, muito bom. Sim, ó, de verdade, esse Zenutri, eu sou farmacêutica bioquímica e industrial, e eu tenho uma farmácia de manipulação há 15 anos, tá? E eu desenvolvi, sei lá, centenas de produtos já na minha vida. E este é o meu melhor produto. Por que que ele é o meu melhor produto? Primeiro, porque ele trabalha na base, no sono, que é a liberação de toxina, no processo de regeneração do tecido. Sem sono você não regenera. Mas como que eu consigo colocar esse paciente em sono profundo com essa formulação, né? Existe um mecanismo um espectro de ação amplo, que a gente trabalha no rim, que é quem filtra os medos, que é com conceitos de medicina tradicional chinesa, os precursores de GABA, que é o que resfria o sistema nervoso central. A gente trabalha modulando o processo inflamatório sistêmico. Para trabalhar na alcalinidade do organismo, a gente trabalha com relaxamento da musculatura, para ativar o parasimpático, para, né, equilibrar. A gente trabalha na microcirculação para subir mais oxigênio para o sistema nervoso central. A gente trabalha nas sinapses cerebrais, na eletricidade do cérebro. Então, são vários. A gente trabalha com frequências que fazem liberação emocional. Por quê? Porque a pessoa não dorme à noite, não tem um bom sono, porque ela está produzindo cortisol à noite, hormônio do dia à noite. E o que é o hormônio do dia? É o hormônio do estresse, é o cortisol. E por que aquela pessoa está produzindo o hormônio do estresse à noite? Porque ela está com estresse. E o que é o estresse? É uma interpretação da mente da pessoa. Para uma pessoa, o estresse é ver a mãe dela todo dia. Para uma outra pessoa, por exemplo, ela está trabalhando muito, ela está estressada, né? Porque ela está com preocupação financeira e ganha 25 mil reais por mês. Enquanto a gente tem pessoas ganhando 3 mil reais que não têm estresse por aquilo ali. Ou seja, o estresse é a interpretação do perigo inconsciente da pessoa. Ou seja, então a gente tem frequências que neutralizam os medos, campos informacionais. É uma fórmula que ela é bioquímica e biofísica. Tipo uma homeopatia junto na fórmula também, né? E então a gente tem frequências para modular os medos, e é por isso que você já começa a ter sonhos no primeiro dia de uso, segundo dia já começa a ter sonhos. E o que são sonhos? São processamentos de emoções mal processadas. Porque quando você sofre uma situação e você não processa aquela informação, o seu cérebro fica gastando energia com aquela situação. E quando você processa aquela emoção, o seu cérebro agora pode olhar para outra coisa. E é por isso que você tem sonhos a partir da primeira noite. E assim, gente, quando você liga lá na farmacoântica e tal, todas as pessoas ganham uma amostra de Zenutri, porque eu preciso de uma única amostra para a pessoa tomar, ver o efeito, e eu tenho aquele cliente ali do Zenutri, porque é excepcional mesmo, porque é uma formulação inteligente, que agrega conceitos de medicina tradicional chinesa, biofísicos, espirituais, bioquímicos, de uma maneira ampla, até o espiritual. Por quê?
tudo é uma questão de frequência. E a gente sabe, né, se a gente for falar aqui, que quando você faz uma... Agora eu entrei em uma seara que não era bom ter entrado, mas, né, porque existem várias... Mas quando a gente pensar assim, ó, né, tudo é uma questão de vibração, tá bom? Tudo é uma questão de vibração. Antes de sermos seres bioquímicos, nós somos seres biofísicos. A bioquímica, ela é formada por uma molécula. Ela é formada, tipo uma molécula bioquímica, uma célula é formada por moléculas. E essas moléculas são formadas por átomos, e átomos são energia. Então, a base de tudo é campo informacional. Então, se eu ligo o meu rádio na AM, eu vou escutar o quê? Se eu ligar na FM, FM. Então, passando na obesidade, tá? Eu penso como uma pessoa gorda, eu tenho uma fórmula bioquímica de uma pessoa gorda e eu me comporto como uma pessoa gorda. Então, eu vou ter uma realidade de uma pessoa gorda, ok? Porque assim, tudo que eu experiencio na minha vida é de acordo com o que eu penso e com o que eu sinto, que emite uma frequência que determina a experiência da realidade que eu vou ter. Entendeu? Então, exemplo, tá? Pessoal dos coachings aí, você sabe que o meu negócio principal é dinheiro, né? Eu amo trabalhar com dinheiro. Eu amo empreender. Eu amo ensinar o meu aluno a ganhar dinheiro. Porque eu sou uma empresária nata e a minha especialidade é desenvolver produto de baixo custo e alto desempenho. Eike Batista fala o quê? Qual que é o segredo de um produto de sucesso? Menor custo e maior entrega. Simples assim, é isso que as pessoas não entendem. Se quer ter sucesso no emagrecimento, ou na profissão que você tiver, ou no seu casamento, ou nas suas amizades, é menor custo com maior entrega. Você entendeu? Então, a minha especialidade é desenvolver produto de menor custo com maior entrega. Então, por exemplo, o Zen Nutri que eu falei do sono. Por que eu coloquei todos os produtos no mesma fórmula? Para eu ter uma fórmula com menor custo e maior entrega. E aí eu não tenho concorrente. Porque aí depende... Aí, por que eu coloco frequências no produto? Porque a frequência não me custa dinheiro. Eu tenho um custo mais baixo, uma maior entrega. Você entendeu? Por que eu coloquei uma espirulina azul na fórmula do sono? Porque a espirulina azul, além de ser rica em micronutrientes que nutrem o sistema nervoso central, ela vem do oceano. Então, ela tem a energia da água, que nutre o rim, que é quem filtra os medos. Tá? O fígado é raiva, basta a preocupação, o rim é filtrar os medos. Uma pessoa que tem muitos medos, tem problema, tem questões ali de energia, quem rege a energia é o rim, né? O elemento água. Quando eu trago algo com a energia da água, não é só o micronutriente da espirulina, eu já estou tonificando o rim com o mesmo nutriente, tá? Como a espirulina tem a espirulina verde e azul. A azul tem o que? A cor azul. Quando você vai no McDonald's, num restaurante, que cores eles usam para você comer mais? Coca-Cola, vermelho e laranja. Para estimular o quê? A dopamina. Por que você come ali, ó, a batatinha... e ela se derrete rápido na boca. E por quê? Para liberar mais dopamina rápido, ela é viciante. Entendeu? Por isso que eles têm todas as mesmas linguagens visual, porque só de olhar para o McDonald's, você já lembra da liberação de dopamina rápida, vício e etc. Tudo é baseado na dopamina, tá? E aí, então, você tem a dopamina, que é o quê? Excitante, que acelera, que estimula o apetite, ok? Qual que é o contrário do vermelho? É o azul. Qual que é o contrário do excitante? É o calmante. Então, de dia, o hormônio do dia, a fome, a dopamina é o quê? Vermelha, amarela, é laranja, ok? Sol é o dia, é dia. Qual que é o contrário do dia? A noite, é o escuro, é o azul, é o frio. Então, quando eu coloco uma espirulina, é o frio, é a água que controla o fogo, que é o sol. Então, quando eu coloco uma espirulina azul, eu trago esse campo informacional, essa energia da água, e digamos que eu esfrio o excesso de fogo, porque a pessoa não dorme à noite porque tem excesso de fogo, de yang, de dopamina, de cortisol, né? Então, eu silencio esse excesso de fogo, de frio, de calor, com a mesmo nutriente ali que a espirulina. Com a espirulina,
né? Esfriando o corpo, possibilitando então agora o sistema Yin, que é o contrário do Yang, de regeneração funcionar. Você entendeu? Isso é uma fórmula inteligente. Aí eu tenho uma fórmula de menor custo com maior entrega. Então tudo que a gente desenvolve de protocolos que a gente ensina os alunos na nossa pós-graduação, nos nossos cursos e os produtos que eu desenvolvo sempre são minimalistas, menos para entregar mais, porque assim você tem uma adesão maior, se custa menor para o cliente do meu aluno, o meu aluno tem mais clientes, ele consegue aderir mais, porque tem muito mais cliente com baixa renda do que com alta renda. É o oceano azul e o oceano vermelho, literalmente, né? E assim, então eu gosto muito dessa parte assim de olhar para isso, de desenvolver esse tipo de produto, de protocolo. E esse tipo de protocolo é o protocolo que se sustenta na clínica, né? O que eu acho mais interessante é que, de fato, tu desenvolve, e vocês veem, pessoal, que ela citou um produto que ela mostrou lá no início do que a gente conversou, todo o porquê dessa construção. Então, se tu sabe que o sono é uma das pilares mais importantes, tu desenvolve um produto e o melhor do mercado para que seja resolvida aquela questão do sono. Assim como, por exemplo, eu lembro que eu vi um dos produtos também da Pharma, que é vermelho, que você falou que é muito bom para a questão das canetas, que ele equivale a um bife. Lembra que tu me mostrou? Qual é? E é o Right Nutri, porque ele já consegue fazer com que... vou tentar lembrar, gente. Olha que eu estou estudando bastante coisa da Fernanda. Que ele libera muitos aminoácidos que ajudam a formação mais rápida de proteína. Alguma coisa assim, né? Isso é essencial, fazer um tratamento com modulador de GLP-1 sem utilizar uma alta carga de aminoácido essencial é um crime. Tipo assim, gente, fica com a gordura, mas não perde, né? Por quê? O que acontece, né? Você inibiu o centro da fome. Não vai comer, já tem menos fome. Mas ele também atua na sua digestão, prejudicando a sua digestão. Ele inibe, digamos que ele retarda o peristaltismo. Por isso que as pessoas têm muito problema gástrico. E de retardo, e isso, se você não modular, você vai pagar um preço destruidor, tá? Por quê? O que acontece? Você retarda o esvaziamento gástrico. Aquele alimento que precisava daquele ácido clorídrico para ser digerido, que alimenta a proteína. Para digerir proteína, eu preciso de ácido clorídrico no estômago e protease. Proteína, protease, amido, amilase, né? E aí, quando você mexe nesse sistema de digestão, você prejudica a digestão de proteínas, que são a base da vida, da construção do seu DNA, da produção dos seus hormônios, do seu cabelo, porque as pessoas derretem, né? Aí o que acontece? Você não digere aquela proteína, você come o alimento e aquele alimento não consegue ser digerido. Além de você estar com privação na quantidade de alimento, você não consegue digerir o que você come. E aí você fica um desnutrido doente, literalmente. O que acontece? Aquele alimento que você não consegue digerir vai fazer o quê? Putrefação. Vai gerar alteração da biota do seu intestino. Então, se você não consegue digerir com enzima, você começa a compensar, o metabolismo começa a compensar, aumentando bactérias. E essas bactérias vão fazer putrefação daquela proteína. Então, aquele alimento agora está apodrecendo no seu intestino, gerando substâncias neurotóxicas e coisas horrorosas. E ainda acentua a desnutrição. Então, o que a gente faz? Uma das estratégias que a gente faz, que é o que você citou do Right Nutri, eu não vou entrar com um bifão. Antes eu vou entrar com o aminoácido, que é uma alta carga de aminoácidos, que eu não preciso de estômago, ou de fígado, ou de intestino para absorver isso. Porque eu já coloco um aminoácido em forma altamente absorvível, já pronto. Então, independente do modulador estar modulando ali, a minha digestão tá ruim, eu já entreguei o micronutriente, porque eu entendi o mecanismo da droga. Entendeu? Então, são vários mecanismos, é só você burlar os mecanismos. E Isso que é tão sensacional, que a gente vai suplementando aquilo que a gente precisa suplementar devido aos efeitos, né? E aí você consegue potencializar e aí tem um resultado muito melhor. E Fernanda, a gente indo aqui para o nosso bloco final, a gente falou
muito conhecimento, dá para escrever um livro de tanta coisa bacana que a gente falou. E com certeza o pessoal tá querendo conhecer um pouco mais sobre você, claro. E eu sempre faço uma pergunta no final do meu podcast para entender um pouco da história da pessoa, qual foi aquele momento, eu chamo de momento vai lá e faz, o momento que tu teve uma virada de chave, um momento que foi contra tudo e contra todos e tu conseguiu sobressair, ou um momento de fundo de poço que tu teve que sair, um momento que mudou a tua vida, assim, que tu gostaria de citar pra galera. Agora eu vou te ensinar uma coisa também, tá? Que tem tudo a ver com o Vai Lá e Faz, tá? Eu fui no curso do Joey, no México, que é um curso que você faz um remapeamento neural. Porque se eu quero mudar minha realidade, eu tenho que mudar quem eu sou. Tá? Se eu quero vivenciar, se eu estou acima do peso, um exemplo, né, o tema, né? Se eu sou uma pessoa gordinha, inflamada e eu quero ser aquela pessoa magra, feliz, eu tenho que mudar quem eu sou para entrar em ressonância com aquela pessoa e aquela realidade se manifestar na minha vida. E aí você tem que mudar a sua maneira de pensar, tem que trabalhar os traumas, etc., né? Tem que mudar a sua bioquímica e o seu comportamento. E aí você muda quem é e quando você vê, você está manifestando aquela realidade. A mesma coisa no dinheiro. Você não pode querer viver uma realidade de uma pessoa rica se você pensa como uma pessoa que não é rica, se você se comporta. Eu vou fazer um coaching lá de ganho de dinheiro e tal, que a gente veio nesse assunto, eu acabei fugindo. Mas você pensa, se sente como uma pessoa rica, mas sentado no sofá? Não, né? Porque aí você precisa se comportar também. Vai lá e faz, tá? Ponto 1. E aí a outra frase que falaram pro Joey, né? Joey, eu tô fazendo minhas técnicas de meditação, eu tô fazendo minhas técnicas de cocriação todo dia. Por que eu não estou lá nas Ilhas Maiorca com o meu cachorro? E aí o que o Joey respondeu? Porque você não se parece nada com aquele cara que tá lá nas Ilhas Maiorca. Você entendeu? Que começa muito antes. Então tem tudo a ver com isso. Isso é um ponto, tá? Do vai lá e faz, tá? Que eu achei muito genial essa sua frase. Porque por trás disso existe um universo, né? E aí, outro ponto do vai lá e faz, eu pensei assim, o que eu vou falar pra ele do vai lá e faz, que mudou a minha vida, etc, né? Então, isso é do Amit Goswami, que é o professor do nosso mestrado, né? O coordenador do nosso mestrado. E ele fala, ele fala assim, né? O que de mais precioso você tem para falar? Então, né? O que de mais precioso você tem para falar? Para você ativar o poder na sua vida, o poder da manifestação está na fala, tá? Então, faça a luz em Gênesis, tá? Antes de fazer, existiu a palavra constrói. Quando a gente mostra isso no equipamento da alfa quântica, né? Quando você pega uma água, pesquisa do Dr. Masaru Emoto, né? Uma mesma água, o mesmo arroz, cozinhe, faça na sua casa isso, né? Pega um arroz, coloca em um frasco, o mesmo arroz, fecha o frasco, você coloca escrito a palavra amor ou felicidade, e o outro você coloca a palavra raiva ou intolerância ou ódio. E você vai lá e fala amor, amor, amor para esse arroz. E o outro você fala ódio, ódio. Você vai ver um arroz, um vai fungar e o outro vai se manter. Ou seja, era o mesmo arroz, a mesma bioquímica, só que a palavra, o campo vibracional da palavra transformou o mesmo arroz. Isso você vai ensinar para os seus filhos. E para o seu consciente, você cuidar muito mais das suas palavras. Então, o que você está falando para você mesmo? A gente vem aqui fazer um equipamento, por exemplo, da alfa quântica para matar patógeno, para regenerar fígado, mas você largou o equipamento e está falando mal de você mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou vítima. Se comporta como vítima. Jesus, né? Você não pode querer que um equipamento mude a sua frequência e a sua máquina cerebral está destruindo a água do seu corpo, né? Enfim, né? Então, a gente constrói tudo com a palavra, tá? Mas para você ativar o poder da palavra, você tem que ativar o poder do cardíaco, da suprarrenal, de todos esses chakras que estão abaixo. E cada chakra desses tem uma conduta ética relacionada a esse chakra.
É como se fosse assim, Deus não permite você ativar isso se isso não for verdadeiro. A pessoa pode até ser um mentiroso e até um certo espaço, mas ela não vai mesmo. É usando a matéria, usando a força. Mas a pessoa pode conseguir isso usando o campo. Sabe aquelas pessoas que, nossa, tudo acontece para ela e etc? É porque ela usa uma outra regra da vida, não a matéria do 1%, o 99% que é o campo. E aí, então, ativa, enfim, né? Ativa isso. E aí eu tava nessa aula e ele falou assim... Aí quando a gente chega nessa fase, porque a gente trabalha em fases, né? Para chegar nessa fase, que o objetivo é chegar nessa, depois nessa e depois nessa, que é o coronário, né? Que é a iluminação, que é o que todos querem. Que é a intuição, enfim, né? Que é a autocura. A gente vai lá e vê a autocura. A pessoa sem tireoide volta a tireoide, metástase curada em um dia. Eu não estou falando de 1 de 10, eu estou falando de milhares de pessoas com comprovação científica, com exames de antes e depois, que entram em coerência e a cura instantânea acontece. Com técnica, não com milagre. Com técnica, tá? E aí ele fala assim, aí quando a gente estuda isso para ativar o poder da nossa fala, né? Ele fala assim, a gente chega nessa... Primeiro é a verdade. A verdade, ela transpassa tudo. As pessoas podem não gostar de mim, mas que elas vão me ouvir, elas vão. Você entendeu? Tem algumas que não gostam, mas assim, passa. Por isso que você tem que falar aquilo que é verdade. Por isso que você vai em palestras, tem professores... que às vezes aquela pessoa é uma pessoa simples, mas aquilo entra. Por isso que a pessoa tem uma magia, não, ela só tem verdade, só tem poder na fala, porque passa. E tem aquela pessoa que você vai lá e compra na ansiedade aquele produto, porque tá no matéria, comprou, né, tem o pitch de venda, não sei o que, comprou. Mas aquilo não se sustenta. Entendeu? Bom, essa é a primeira. E a segunda é... o que de mais valioso você tem para falar? É assim que a gente ativa esse chakra, né? Que é onde a pergunta que você fez, vai lá e faz. Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Então você me induziu a falar o que de mais precioso eu tenho para falar. Isso eu queria falar com vocês, para todos vocês que estão assistindo, tá? Que o que de mais precioso você tem para falar está escondido no seu principal desafio e na sua maior dor. Uau, né? Tipo, é muito uau isso, né, gente? Porque assim, ó, sabe a você que tá obeso? Às vezes isso é a sua maior dor. Existe um motivo para você estar obeso, para você não ter conseguido, tá? Tem um abuso por trás, né? Tem uma baixa autoestima. Porque o que é uma baixa confiança e o que está a confiança? Aonde que está a confiança? A autoestima não está relacionado com o seu corpo. A autoestima está relacionado com a confiança que você tem em você mesmo. Não tem nada a ver com corpo, com dinheiro, com nada. Está relacionado com a quantidade de mentiras que você conta para o seu cérebro. Então, se você fala que você vai fazer uma coisa, eu vou caminhar todo dia de manhã, e você não faz, o seu cérebro começa a perder a confiança em você. Se você mente para outra pessoa, você está mentindo para você mesmo. Você entendeu? O seu cérebro começa a não confiar em você. E aí a sua autoestima está diretamente relacionada com a confiança, com essa confiança, né? Então, e a gente acaba perdendo isso, né, quando está acima do peso. É uma coleção de fracassos. Você nunca vence, né? E aí eu falo para os meus alunos, gente, o sucesso está relacionado com a coleção de fracassos ou de sucessos que você tem. Vamos parar de colecionar fracassos, né? E aí a gente começa com aquilo que o paciente consegue aderir. Então, dentro de um tratamento, eu não vou passar 10 potinhos de suplemento. É muito difícil tomar 10 potinhos de suplemento. Eu faço um pote com tudo dentro, porque é fácil do paciente aderir. Porque eu não quero que ele comece a colecionar fracasso comigo. Você entendeu? Então, é uma estratégia, né? Então, qual é a dor que você tem? Quantos fracassos? Mas a hora que você conseguir superar a sua maior dor, isso vai ser o seu maior ouro.
Porque você facilmente vai conseguir reconhecer isso no outro. Você só reconhece no outro. Você só reconhece o que é conhecido para você. Eu só reconheço bola porque eu sei o que é bola. Você lembra a história das caravelas, que os índios não conseguiam reconhecer as caravelas? Porque nunca ninguém tinha visto uma caravela, né? Então, esses profissionais que estão acima do peso, pessoas que estão acima do peso, que podem, né, estudar isso, você pode se tornar um grande mestre, um grande terapeuta de emagrecimento, um grande profissional de emagrecimento. Porque facilmente você vai reconhecer o padrão no seu paciente que está ali acima do peso. As dores, facilmente você vai reconhecer as dores, o tipo de trauma, porque não é só, tem vários, né? Tem pessoas que têm a ferida da injustiça por trás, que têm a ferida do abandono, da traição. Facilmente você vai reconhecer aquilo, porque aquilo é conhecido para você. Facilmente você vai saber modular a sua estratégia, porque você sabe que não é fácil, você não tem que mudar todos os hábitos de uma vez, é um hábito que leva a outro. E só quem passou por este caminho tem maestria em ganhar alguém, tá? Só quem passou por esse caminho. E tem, por quê? Porque por trás daquilo ali existe a verdade que ultrapassa tudo. Então, se aquilo é verdade para você, se você conseguiu vencer isso, que é a sua maior dor, tá? Se você conseguiu vencer isso, você passou por esse caminho, e aí então você está com a verdade do seu lado, gente, não tem marketing maior, não tem nada mais poderoso do que isso, e é isso que eu tento passar para os meus alunos, sabe? E é por isso que o emagrecimento é um módulo da pós-graduação que eu vou colocar agora. E aí uma aluna me falou assim: Fernanda, eu acho que a gente está muito cedo para entrar no emagrecimento, né? Aí eu falei assim, eu quero que vocês ganhem dinheiro, porque eu tenho que pensar na estratégia como um todo. Vocês já sabem detoxificar, eu já ensinei isso para vocês, eu já trabalhei a mentalidade de vocês, né? E está todo mundo querendo emagrecer, e o resto que não quer emagrecer, a maioria está sofrendo com os efeitos colaterais do emagrecimento que está fazendo mal feito. Então, vocês têm um mercado gigante na mão de vocês agora, e eu quero já adiantar isso. Eu já quero entrar nesse assunto com vocês que são meus alunos, porque esse mercado está precisando de pessoas que saibam fazer o que vocês sabem fazer. E aí ela entende, nossa, faz todo sentido. Agora, né, dia 30 e 31 de maio, vai ser o módulo sobre detox e emagrecimento, né? Eu quero mandar esse podcast para eles, para todos os alunos que não me perguntaram isso, para eles entenderem o que é que eu vou fazer, qual é a minha estratégia por trás de entrar neste momento com este curso, né? Porque o mercado, tipo, do emagrecimento, o oceano está muito azul. Azul para quem? Azul para todos os profissionais que sabem trabalhar com isso, né? Que sabem a causa desse problema, que sabem literalmente trabalhar na dor que está junto com esse paciente, que sabem literalmente modular a utilização dessa droga, e também quem não quer utilizar isso, quem só quer trabalhar com efeito colateral, porque a gente está com milhares de pessoas tentando buscar uma solução para trabalhar o efeito colateral. Por quê, João? Agora o que a gente tem? Uma pessoa que não consegue sair do Mounjaro e do Ozempic, porque aquilo ali é o modulador da dopamina, não consegue ficar sem. Ou ela fica assim magra, triste e sem cabelo, ou ela volta a engordar, né? E volta para aquele padrão que ela também não quer mais ser acima do peso. E aí esse meu aluno, ele está preparado para trabalhar isso daqui. E é o oceano mais azul que eu já vi na história ali da nossa pós-graduação. Porque as pessoas querem, porque tem dopamina envolvida. E é um caminho fácil, né? E, Fernanda, como é que a gente acha nas redes sociais? Fala pro pessoal aí. E uma mensagem final para todo mundo. Me acha no Instituto Fernanda Bem, que a gente trabalha com cursos, mestrado, né? Formação em saúde mental. A gente trabalha com uma visão integrativa da saúde, câncer, Alzheimer, Parkinson, e tentando entender as causas e desenvolvendo estratégias inteligentes na terapêutica. E também, né, tem a farmacêutica, que é onde a gente desenvolve, que é essa farmácia que eu tenho, que é uma farmácia normal,
com uma visão mais integrada e que adiciona frequências em todos os produtos. É uma farmácia clean label, né? Não entra glúten, lactose, não tem cápsula colorida, cheia de titânio, não tem açúcar, não tem lactose, não tem alumínio no recipiente. Imagina, tem farmácia que usa alumínio. A cápsula faz mais mal do que bem, né? Que é @farmaquântica. E tem a Zel, que é a @Zel Cosmetic, né? Que trabalha turita ali, né? Que, sinceramente, é o melhor detox do mundo e custa menos de R$100 e consegue ali, né, transformar a saúde do paciente. E a frase final é assim, você pode transformar a sua dor, a sua maior dor, no maior ouro, na maior prosperidade, na maior coisa da sua vida, no maior sucesso da sua vida. Seja ela a sua maior dor se você está acima do peso, emagrecer, e ser, né, influência para as outras pessoas. Se você é um profissional que quer começar a trabalhar com as práticas integrativas e não vê, tem problemas financeiros e aí você pode usar essa dor e transmutar essa escassez e se transformar um profissional aí, né, da saúde mental, do emagrecimento, né, da beleza. Né? Então, assim, várias transforme, né? Se eu pudesse dizer assim, gente, a sua maior dor, por trás dela se esconde a sua maior oportunidade. Gente, foi isso. Eu não falei pra vocês que é uma pessoa incrível, então espero que vocês tenham gostado, gente. Curtam muito, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa. E eu vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí, gostou?